Ope! Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Bora Historiar. Eu sou o professor A Santos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist sobre Idade Média. Estamos na aula 3 e hoje é sobre o Império Bizantino, sobre os povos bizantinos, que foi o reduto do Império Romano depois que Roma foi tomada pelos povos bárbaros germânicos. Nós já vimos na nossa aula 1 e 2 a queda do Império Romano Ocidental, já vimos os povos francos, que foi aquele povo que acabou tendo o maior domínio da parte ocidental, com uma união entre eles e a Igreja Católica, e hoje nós vamos deixar de olhar um pouco para a Europa Ocidental e vamos voltar os nossos olhos para o Império Romano Oriental. Vocês vão lembrar da aula 1 que o imperador Teodósio, lá no Império Romano, ele dividiu entre Império Romano Ocidental e Oriental. Para poder administrar melhor o seu território, ele dividiu em dois, tendo duas capitais então, Roma e Constantinopla. Roma cai em 476 com a tomada pelos povos bárbaros germânicos, mas o Império Romano ainda dura por mais 10 séculos. 10 séculos, o Império Romano Oriental acaba sendo o reduto daquela cultura greco-romana que deu todo aquele formato aos povos que formavam o Império Romano como um todo. Esta é a aula de hoje então, mas antes de nós iniciarmos essa deliciosa aula sobre Idade Média, eu peço que você aí deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma força aí para que nós possamos continuar esse trabalho que está a recém no início. Senhoras e senhores, vamos lá. Para iniciar sobre o conteúdo Idade Média, nós temos que ter em mente que a Idade Média ela é uma divisão que foi feita para ter mais didática no ensino da história. Essa separação entre Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, já falamos na primeira aula, ela é passível de muitas críticas, mas ela nos ajuda a entender os períodos históricos com fatos que marcaram e que mudaram toda a forma de pensar. Mas é importante você ter em mente que nada na história acontece do dia para a noite. Tudo é processo, tudo são fatores que levam a uma mudança de comportamento. E isso você tem que ter muito em mente. Sabe por quê? Porque a história, principalmente a história que nós estamos estudando aqui no canal e que você estuda aí no seu colégio, ou que você que já acabou o ensino médio está se preparando para vestibular, para concurso, ela tem uma visão muito eurocentrista. Ou seja, a Europa está no centro. Toda a história acaba tendo esse eurocentrismo. E isso é uma crítica, porque durante a Idade Média não foi só feudalismo que existiu. E veremos hoje que o Império Romano Oriental vivia completamente diferente do que acabou sendo a Idade Média da Europa Ocidental. Mas você tem que ter esse conhecimento, tem que saber que essa visão eurocêntrica, ela faz parte e que você precisa, mesmo tendo críticas sobre ela, estudá-la e entendê-la. Até porque aqui no Brasil, ou na América como um todo, nós somos colonizados pelos próprios europeus. Fechou? Beleza? Feito então essa colocação, vamos mergulhar no Império Romano Oriental, senhoras e senhores. Vamos ver que foi muito diferente esses 10 séculos que a Europa Ocidental viveu um período de feudalismo, com o poder descentralizado, com o senhor feudal sendo todo poderoso, ele decidindo o que ele faria com as pessoas, com os seus servos, dentro do seu feudo. Do lado oriental do Império Romano Oriental, não foi assim que aconteceu. Então, a queda de Roma, ela definiu a queda do Império Romano Ocidental, dando início então ao feudalismo. Teve o Reino dos Francos, que acabou sendo aquele diferentão dos demais. Lá do lado oriental, os povos bizantinos já estava dominada pelos romanos e era todo o Império Romano Oriental com sede, com a capital em Constantinopla.
Lá no Império Oriental ainda se manteve um grande imperador que comandava todo o seu império. Então nós podemos afirmar que a política do Império Romano Oriental, ou seja, do Império Bizantino, ela era centralizada na mão de um grande imperador. Ele acaba tendo todo o controle político, ele é quem manda em todo aquele território. Há uma centralização do poder. Já vemos que é bem diferente do que aconteceu na Europa Ocidental durante o período da Idade Média. Outra coisa que nos falam e que é verdade é que o comércio lá na Europa Ocidental, durante a Idade Média, ele praticamente não existiu. As relações comerciais, elas acabaram sendo ínfimas, pequenas, quase não existiam, porque o campo acabou sendo o reduto das pessoas. Elas fugiam das cidades para o campo e o modo de subsistência, a agricultura de subsistência, foi o que prevaleceu, principalmente durante a Alta Idade Média. Então, este período da Alta Idade Média na Europa Ocidental praticamente não teve comércio. Mas, meu irmão, no Império Ocidental, o professor, é o Império Romano Oriental que teve o comércio. Isso foi a característica desse povo que vivia no Império Romano Ocidental. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas de novo, professor, presta atenção. É o Império Oriental que teve comércio. Foi uma cidade de extrema importância. Ela tem uma localização geográfica muito, mas muito importante, porque ela acaba unindo todo o comércio que vem do Oriente, acaba passando por Constantinopla e é levado para o Ocidente. Até o comércio pelo mar Mediterrâneo, ele acaba sendo controlado por Constantinopla. Então ela tem uma posição geográfica muito estratégica. E ela, além disso, foi uma cidade que recebeu povos de todas as regiões. Então ela virou uma cidade muito cosmopolita, uma cidade com uma cultura muito grande, com diferentes ideias. Constantinopla foi, para o seu tempo, uma grande e importante capital. Então, ter o poder, controlar Constantinopla era muito, mas muito importante. Dito isso, nós já sabemos que a política foi bem diferente, mas há um outro fator que é a religião. A religião também foi muito importante neste período da Idade Média. Entre a diferença que ocorre no Império Romano Ocidental e no Império Romano Oriental. Sabe por quê? Porque lá no Império Romano, o catolicismo já era a religião oficial do Império Romano antes de 476, que foi quando Roma caiu. Então todo o Império Romano, o ocidental e o oriental, tem como a sua religião oficial o catolicismo. Todos são obrigatoriamente católicos. Quando Roma cai, o reduto da cultura greco-romana, o reduto do catolicismo acaba sendo Constantinopla e não mais Roma. Então o que o imperador faz? Ele chama o Papa. Ele diz: Papa, agora que Roma está tomada pelos bárbaros germânicos, venha para Constantinopla. Aqui é a capital do Império Romano que sobreviveu. Papa, venha liderar a cristandade do mundo. E o Papa, o que ele falou? Não posso ir, sabe por quê? Porque foi criado aqui em Roma a Igreja Católica Apostólica Romana. Preciso manter aqui toda a cristandade unida. Então o Papa não quis ir. E isso foi uma afronta para o imperador de Constantinopla, do Império Bizantino. Para ele, a cristandade tinha que ter o seu líder lá em Constantinopla, que é a capital do Império Romano Oriental, o Império Romano que sobrevive ainda.
Só que o Papa está com outra visão. Ele já está com uma união com os povos francos, ele já está querendo expandir, ele sabe que os povos bárbaros germânicos são pagãos e que ele quer levar o catolicismo para eles. Só que o Império Bizantino decide tomar outra postura e fala: você não quer vir, Papa? Então tá bom. Então agora quem vai começar a administrar aqui a igreja sou eu, imperador. E aí surge uma figura que você precisa conhecer, a figura do cesaropapismo. César de poder de governo, papismo de papa mesmo. Então o próprio imperador, ele avocou para ele essa figura de líder religioso. E agora o Império Bizantino, o Império Romano Oriental tem o cesaropapismo. E agora o imperador começa a decidir algumas coisas que ele acha que está errado na Igreja Católica. Ele começa a tomar decisões que para o Papa são consideradas heresias. Heresia para os católicos é quando você vai de encontro, né? Quando você vai ao contrário dos seus dogmas, ao contrário daquilo que a igreja prega. Então, quando alguém é considerado um herege, ele está expulso do céu. Ele não vai mais entrar na vida eterna. Ser herege é algo que é muito ofensivo neste período. E a Igreja Católica lá do Oriente começa a dizer que algumas coisas que a Igreja Apostólica Romana faz está errado. Então ele comete heresias. E as principais que vai cair em provas, que se for cobrar, serão cobradas de vocês, são as duas, que é com relação à figura de Jesus Cristo e a figura das imagens. E tem nomezinho. A de Jesus Cristo se chama monofisismo, com relação à figura de Jesus Cristo, e com relação às imagens se chama iconoclastia. Então, qual é a diferença do monofisismo? Para os bizantinos, para eles, Jesus Cristo não tinha sido homem. Ele foi somente espírito, somente uma figura divina. Para os bizantinos. Já para os romanos, Deus se fez homem e veio para a terra. Se fez carne, o verbo se fez carne. Então vejam que há uma diferença na sua relação com a figura de Jesus Cristo. E isso afrontou diretamente a Igreja Católica de Roma. Outra figura é com relação às imagens. Lá na Bíblia diz que não se pode adorar as imagens, não se pode adorar a ídolos, tem que ser somente a figura de Deus e Jesus como o caminho para se chegar a Deus. E você sabe, você aí talvez esteja assistindo, é um católico, você cultua imagens, você tem santos, a Igreja Católica tem muitos santos. A Igreja Católica do Oriente falou que não, e começou a quebrar a imagem de santos, iconoclastia, a quebrar imagens. E essa quebra de imagens foi uma ofensa muito grande ao Papa, ao ponto de eles no ano de 1054 se excomungarem mutuamente. Ou seja, o patriarca da Igreja Católica Oriental excomungou o Papa e o Papa excomungou o patriarca. Eles mutuamente. Então houve um racha. E esse racha, que foi no ano de 1054, se chama o Cisma do Oriente. O Cisma do Oriente. Cisma do Oriente, então, é quando há uma ruptura nessa religião entre os cristãos. Presta atenção nisso que você vai usar isso lá quando explicar sobre as cruzadas. Porque agora são duas religiões católicas. Lá no Ocidente, Apostólica Romana. Aqui no Oriente, nós temos a Igreja Católica Ortodoxa, com o líder Cesaropapismo, o próprio imperador. Ele é o líder da Igreja Ortodoxa. E em razão dessas diferenças, é que eles se excomungaram mutuamente no chamado Cisma do Oriente, no ano de 1054. Tranquilo? Beleza? Religião, estamos de boa na lagoa? Vamos para outro ponto. Há entre os imperadores do Império Bizantino, do Império Romano Oriental, entre os imperadores, um ganha destaque. E esse cara realmente foi um grande destaque entre os imperadores. Eu estou falando dele, do importantíssimo imperador Justiniano.
Justiniano, ele governou logo depois que Roma caiu. Foi 51 anos depois. Ele assumiu o poder em 527 depois de Cristo. Ficou no poder por 38 anos. E Justiniano, ele fez algo que tentou reformular todo o Império Romano como um todo. Ele reconquistou muitos territórios, ele organizou um sistema tributário, ele cobrava muito tributos, ele construiu grandes obras, ele fez a Capela Santa Sofia, ele construiu um velódromo que era um momento de entretenimento, ele teve que enfrentar muitas revoltas porque ele cobrava muito impostos, o povo estava sofrendo muito, ele era muito duro, muito autoritário, mas ele ganha muita importância, principalmente por um código que ele fez, o chamado Código Justiniano. Eu sou formado também em Direito, em História e em Direito. A primeira faculdade que eu fiz foi Direito. E lá na minha faculdade de Direito, nós estudamos o Código Justiniano. Nós estudamos o Corpus Juris Civilis. Porque o nosso direito atual aqui do Ocidente ainda usa como base o Código Justiniano. Então ele pegou o direito romano, ele deu uma atualizada, fez um upgrade e ele criou um código e largou esse código para a humanidade como um grande presente. Então, o Código Justiniano, muito importante. Ele foi um cara que agiu com muita dureza, ele teve grande pulso firme, ele era muito autoritário, um grande déspota, e por isso também ele era não tão simpático com relação a seus súditos. Imperador Justiniano. E do Justiniano, você pode perceber que o Império Bizantino, ele alcançou a sua maior proporção territorial. Eu vou botar esse mapa mais perto aqui para ficar mais fácil para você ver. Veja, aqui toda a Península Itálica entrou aqui na Península Ibérica, todo o norte da África foi reconquistado no período que Justiniano esteve no poder. Então, se ele entrou 51 anos depois, ficou 38 anos, eu sou professor de história, não de matemática, mas dá mais ou menos, acho que é 80, né? Perto de 80 anos que ele ficou desde que... Tá perdido, professor? Desde que o Império Romano Ocidental caiu até o fim do governo de Justiniano, passaram-se 89 anos. Roma cai até ele sair do poder. Neste período, então, foi quando o Império Bizantino teve o seu apogeu, teve o seu auge de expansão, de grande poder e influência. Depois disso, foi só paulada, foi só pau. Pipoco come no pé do ouvido. O Império Romano Oriental começou a sofrer invasões, ele começou a sofrer invasões de todos os lados, ele começou a sofrer com revoltas internas, mas o principal causador do pânico nos cristãos orientais foram eles, os muçulmanos, os islâmicos, aqueles que são seguidores de Alá, nas famosas jihads. E nós teremos uma aula só para explicar sobre essa religião que surge durante a Idade Média e que tem essa vontade de conquistar, de reconquistar e conquistar. Tanto é que Constantinopla, graças às suas grandes muralhas, ela conseguiu ir resistindo, e resistindo, e resistindo, até o ponto que ela não conseguia resistir mais, e ela disse: socorro, socorro, me ajudem! E ela pediu ajuda para o próprio Papa, que eles tinham rachado em 1054, e dá início às cruzadas, mas isso já é cena de outros capítulos. Saiba agora que depois de Justiniano, o Império Bizantino, o Império Romano Oriental só tomou pau, até que em 1453 o Império Otomano, os turcos otomanos, que são islâmicos, tomam definitivamente a capital Constantinopla, e aí definitivamente o Império Romano cai como um todo. O ocidental já tinha caído em 476, 10 séculos depois, 1453, Constantinopla cai na mão dos turcos otomanos e dá-se fim então ao Império Romano como um todo, e surge uma nova fase naquela divisão da história que é a Idade Moderna.
Muito obrigado, galera, por ter ficado até aqui. Deixe seu like e na próxima aula a gente vai falar sobre o feudalismo, o sistema feudal. Como se organizava um feudo dentro do feudalismo, como é que era a organização. Fiquem com Deus, obrigado e até mais.